Olá, seja muito bem-vindo ao Edcast, que hoje vai falar, de grana, de dinheiro. Mas antes, eu tenho alguns recados para passar para vocês. O primeiro deles é que se você tem uma ideia na cabeça e quer transformar em podcast ou videocast, procura o pessoal da Fornexus, agência especializada no assunto. Você chega com a ideia e sai daqui com um projeto prontinho, editadinho na sua mão, pronto, preparado para as redes sociais. Quer saber mais informações? Os contatos estão nos comentários fixados desse vídeo. E se você quer roupas super legais, Natal tá chegando, tá em cima, quer comprar presente para a família toda, quer roupas super legais, entra no site da Ripple, use ripple.com.br. Faz suas compras lá e no final você ainda tem um descontaço de 20%. Só digitar o cupom EDUCA20. O endereço da Ripple também está nos comentários fixados desse vídeo. Agora, a gente fala de dinheiro com um especialista no assunto, que é o Paulo Henrique Corrêa. Tudo bom, Paulo Henrique? Tudo ótimo, obrigado pelo convite. Que é um dos sócios da Valor Investimentos, que é uma empresa que surgiu praticamente junto com a XP, que surgiu aqui no estado, não é isso? Exatamente, a gente começou praticamente há 18 anos atrás, apesar um pouquinho antes, aquela arrumação de casa, a estruturação da empresa. E até hoje estamos lá e a XP nasceu nessa mesma época. Então, somos o parceiro mais antigo da XP e viramos sócios ao longo dessa caminhada toda. E como é que foi a ideia de montar uma empresa especializada em cuidar dos investimentos das pessoas? Uma corretora, né? Na verdade, o mercado brasileiro, praticamente até então, era dominado pelos bancos, né? A gente tinha 95%, 98% da poupança do brasileiro alocada nos bancos. Principalmente em Era o banco vendendo título de capitalização, poupança, investimento que só dá lucro para o banco, né? Exatamente. E naquela época também a gente tinha um cenário macroeconômico que favorecia esse tipo de coisa, né? A gente tinha, inflação muito alta, então juros muito altos. A gente tinha ativos, e aí num contexto macroeconômico como esse, a gente geralmente alocava nossos recursos em renda fixa, porque não fazia sentido nenhum você tomar risco nos investimentos quando você tem uma renda fixa que te paga uma remuneração super alta, com risco muito baixo, né, e com liquidez, né? Então, os fundos de investimento, os títulos do governo, que eram majoritariamente onde o brasileiro alocava seus recursos, eles tinham uma boa relação de risco-retorno, dado que os juros eram muito elevados. Uhum. E aí, nesse contexto, a gente começou, na verdade, não pensando em ter uma plataforma de investimentos, mas a gente abriu o nosso negócio querendo atender principalmente clientes, num primeiro momento, em ações, em corretagem de ações, intermediação. Tinham poucas corretoras regionais aqui no Espírito Santo, e aí eu e meu sócio fundador, que já tinha trabalhado também no mercado financeiro em corretora, saímos procurando um parceiro para nos aliar e representar aqui no estado. Nesse meio do caminho, a gente, num primeiro momento, se uniu a uma corretora, antiga corretora, que já até foi incorporada por um banco, a corretora InvestShop, que não existe mais. E nesse momento, o comercial da corretora InvestShop, que estava nos mostrando a plataforma para a gente tentar se filiar, era o Guilherme Benchimol, que é o fundador da XP. Né? E aí, justamente nesse momento, ele, logo depois desse primeiro contato, ele acabou saindo, montando a XP Investimentos lá no sul do Brasil. E, de fato, em 2007 foi quando a XP se tornou instituição financeira e corretora, de fato. Então, nesse primeiro momento, a gente, apesar de juntos ali com a turma da XP no sul, a gente atuava ainda como intermediário de uma outra corretora, e aí depois de 2007 que o modelo de negócio virou, que a XP virou instituição financeira e montou esse modelo de plataforma aberta de investimentos, que hoje, na verdade, é um modelo de one-stop shop, que a gente chama, né? Em que o cliente one-stop shop. Exatamente. Que o cliente consegue encontrar qualquer produto de investimento num único lugar. Na verdade, a gente até brinca, a gente não copiou nada, a gente não inventou nada, a gente simplesmente olhou o que funcionava no mercado americano e no mercado europeu e replicou isso aqui no Brasil. E aí, realmente, a XP acabou se tornando esse fenômeno todo que a gente conhece hoje. Então você estava no momento certo, no lugar certo, exatamente quando estava nascendo a XP, vocês estavam nascendo também, né? Exatamente. E nos aliamos às pessoas certas, né? Porque a gente podia ter se aliado por outro caminho e realmente não tinha dado tão certo. Todo mundo fala que investimento não tem sorte, né? É tudo muito planejamento. Mas nesse caso foi sorte, né? Nesse caso foi, né? Realmente, assim, a XP tornou-se um fenômeno. A gente já via que existia uma lacuna no mercado que precisava ser ocupada, né? Os clientes, principalmente os clientes grandes dos bancos, né, do segmento que a gente chama de private, né, que são aqueles clientes que têm alguns milhões de reais aplicados nos bancos, eles já experimentavam uma experiência um pouco diferente de plataforma aberta. Então, assim, o cliente que era cliente do Banco do Brasil, do Safra, do Itaú, ele não só estava restrito a produtos desses mesmos bancos, eles costumavam alocar em outros produtos. Só que no segmento de alta renda ali, do varejo,
Os clientes jamais, eles simplesmente, quando você era cliente de um banco, você tinha ali produto. Se eu fosse cliente do banco ABC, né? Aí você chegava lá e você só tinha CDB do banco ABC, fundos do banco ABC, aquele cardápio, aquele menu de produtos. Preparado especificamente pelo banco para deixar tudo dentro da própria instituição. Né? Perfeitamente. E aí a XP acabou vindo com esse conceito, né? Como eu falei, copiamos o que existia funcionando bem lá fora, tropicalizamos, lógico que o mercado brasileiro tem questões suas regulatórias. Características, né? Perfeito, tem essas questões regulatórias e algumas características realmente que fazem um pouco diferente. E aí a gente adaptou a isso e realmente foi um fenômeno, né? Aí hoje a gente vê o grande número de independentes atuando, não só a plataforma da XP, mas você tem vários outros bancos e corretoras atuando nesse mercado independente. Com a entrada das fintechs no mercado, tem muitas mais ainda, né? As fintechs trouxeram também muitas empresas de investimento, né? Sem dúvida. As fintechs estão, vamos dizer, inovando em vários aspectos, em vários serviços e produtos bancários. A gente vê fintechs focadas em crédito, em cartão de crédito, em investimentos, enfim. Então, a experiência do cliente, de uma forma geral, quando você tem concorrência, quando você tem competição, é muito melhor, né? Ah, com certeza. Primeiro, você tem preços melhores, você tem prestação de serviços melhores, então a competição ela acaba sendo muito saudável. Foi um pouco nesse caminho que a gente acabou indo, né? Abrindo um pouco essa nova via, né? Vamos dizer, de ter uma plataforma completa que o cliente pode escolher em comparar produtos, em aplicar produtos de diferentes instituições, e acabou dando super certo. Né? Então, realmente... Mas quando a gente ainda olha os números do Brasil, 80 e poucos % ainda estão nos 5 grandes bancos. Então, realmente, apesar de todo esse crescimento que a gente teve nos últimos anos, a gente tem um oceano azul gigante ainda para atuar e muita oportunidade. Significa que tem muito campo pela frente para Sem dúvida, tem crescer. muito mercado. Quando a gente olha, como eu falei, você mesmo falou, né? Você falou da poupança, em teoria, o investimento com o menor nível de rentabilidade, a relação risco-retorno não é um negócio muito interessante. Você tem outros produtos tão seguros quanto a poupança, que rendem mais, né? E não necessariamente você toma mais risco por conta disso. Mas quando você olha a quantidade de dinheiro empossado ainda na poupança do brasileiro, realmente você fica assustado. Então, realmente tem muito espaço. Acho que isso é um trabalho, não deixa de ser de educação financeira, tem um pouco a ver com o nosso DNA lá de trás. É isso que eu ia te perguntar, mas não falta educação para a população, para saber o que é melhor, para investir, o que não é? Porque é muito tradição, né? Põe na poupança, vou fazer uma poupança, significa que a pessoa vai guardar dinheiro. Mas tudo relacionado à poupança. A gente cresce, eu cresci e falava, vou botar um dinheirinho na poupança para você. É o Porto Seguro, né? Exatamente. Não é difícil, não falta informação para a população? Acredito que seja justamente as pessoas conhecerem a educação e difundir esse tema cada vez mais. Como a gente falou, no passado o Brasil realmente não fazia muito sentido você diversificar muito seus investimentos. Porque você tinha uma inflação muito alta, juros muito altos e não realmente a renda fixa, né, que o brasileiro majoritariamente ainda investe, era o porto seguro de todo mundo. E também você tomar mais risco para investir em ações e outros tipos de produto, você realmente tem que ter uma rentabilidade muito superior para você, né? Aquela relação de risco-retorno. Eu não vou investir num outro produto que tem mais risco tendo a mesma rentabilidade do renda fixa. Não faz sentido nenhum. Então, realmente, eu acho que com essa nova era, apesar da gente, nas últimas reuniões do Banco Central, ter tido alguns aumentos pontuais de juros, mas eu acho que a gente experimentou um período de juros estruturais um pouco mais baixo do que a gente tinha 20 anos atrás. É isso que eu queria perguntar para você. Você falou que a Valor começou em 2008, 2007? 2002, 2003. 2002, 2003. Então você pegou um auge de juros altos aí para conter a inflação. Perfeito. Porque a gente vem do plano real, o brasileiro, a gente estava acostumado com inflação diária de 20%, 30%. Você ia no supermercado de manhã, comprava uma coisa por um preço, à noite já estava maior o preço, né? Muita gente não viveu isso, né? Mas eu me lembro, eu era garoto, eu lembro disso. No supermercado, que você tinha aqui as máquinas, as remarcadoras e não sei o que e tal. Então você surgiu nesse contexto, né? Um contexto que ninguém arriscava com dinheiro, era o porto seguro. Colocava na renda fixa, colocava na poupança e não sei o que e tal. Aí você veio crescendo, né? Como corretora, como uma forma de colocar o dinheiro em outras plataformas, isso aqui. Aí a gente chegou num ponto, aí a gente veio com a crise, 2008 foi uma crise gigante, que teve uma crise cambial, não sei o que e tal. As pessoas se retraíram muito mais e os títulos do governo viraram febre nessa época, né?
E aí a gente entrou num período de juros baixíssimos, que a gente teve até 2019, eu acho, exatamente. né? 2019. Pós-Covid ali, a gente realmente teve uma redução muito forte e chegou a ter juros durante vários meses a 2% ao ano, né? A gente nunca tinha percebido isso. Perfeito. E juros a 2% ao ano significa que o dinheiro na poupança vai desvalorizar, né? Exatamente. Então, como é que é dar esse passo? Como é que é para a população? Como é que você vê para o cara que tem o dinheiro na poupança a vida inteira, ou na renda fixa, ou no CDB, no CDI? Como é que o cara vai tirar o dinheiro dali, vai colocar num fundo imobiliário, vai colocar no mercado de ações? O que falta para fazer isso? Acho que é compreender e alinhar a questão das expectativas e dos objetivos que você tem com aqueles recursos, aquele teu patrimônio líquido, né, principalmente, com uma carteira de investimentos bem alocada. Porque muita gente olha, né, fala, não, a bolsa realmente tem muito risco, nunca vou botar... Mas não é pegar todo o seu dinheiro e botar em bolsa, né? Dependendo do prazo que você vá ter aquele seu dinheiro investido, dependendo da necessidade que você possa ter com esses recursos, faz sentido ter um pedacinho, de repente, em renda variável em bolsa. Porque, na verdade, quando você compra uma ação, por exemplo, você está se tornando sócio de uma companhia que, se ela crescer e der resultado, isso vai acabar refletindo no preço dos papéis, das ações. Uhum. Então, de fato, investir em atividade produtiva. É igual montar um negócio, né? Você chegar, alugar uma loja no shopping, montar lá, sei lá, uma loja de sapato, poxa, você não ganha dinheiro no mês seguinte ou daqui a 2 meses. Isso geralmente é uma atividade que leva alguns meses, anos, para que de fato você tenha o retorno do seu investimento. E aí, quando você compara no longo prazo um investimento em renda fixa com um investimento de atividade produtiva, lógico, se esse investimento tiver dado certo, você vê que a rentabilidade é muito superior. Por quê? Faz sentido. Você está tomando mais risco quando você investe numa atividade produtiva para ter mais retorno, né? Não pode querer ter o mesmo retorno sem correr risco. Não faz sentido nenhum. Então, acho que com essa mudança estrutural de juros que a gente teve no Brasil ao longo dos anos, realmente o brasileiro começou a se incomodar e, poxa, o renda fixa já não está nem corrigindo a inflação em muitos casos. Eu quero tentar, de fato, ter um ganho real, que é aquele ganho acima da inflação. Como é que eu faço para ter isso, né? E aí, nos mercados mais maduros, a gente olha, realmente, os investidores, eles são mais, vamos dizer, informados, talvez, e até mesmo mais qualificados, mas há muitos anos já existe um portfólio super diversificado. Então, acho que o brasileiro está começando a experimentar essa nova era, né, de diversificar seus investimentos, comprar outros ativos no seu portfólio de investimentos que não o tradicional renda fixa, e para isso você tem que tomar mais risco. E aí vem, como você falou, os fundos imobiliários, fundos multimercados, ações, investimentos no exterior, né? A gente não necessariamente precisa ter todos os nossos recursos investidos aqui no Brasil. Hoje a gente consegue, através de um fundo aqui do Brasil, investir em bolsa americana, em renda fixa americana, enfim. Então acho que, do mesmo jeito, aquela história da vovozinha, né? Nunca colocar todos os ovos na mesma cesta. Exatamente. Eu acho que você tem que fazer isso com seus investimentos. Não é pegar todo o seu recurso, ou vou comprar imóvel, ou vou botar tudo em renda fixa, ou vou comprar em ações. Você tem que, de fato, diversificar. E é isso que, de fato, acaba reduzindo o risco do seu portfólio e, no longo prazo, você acaba tendo ganhos reais, aquele acima da inflação, consistentes. Mas, Paulo Henrique, como é que faz para sobrar dinheiro para investir? Tem que ter uma educação financeira também no todo dia ali, né? Não é fácil. A Valor lida com isso também, com a educação financeira? A gente tem alguns trabalhos, principalmente educacionais e também ligados a planejamento financeiro pessoal, que acaba falando um pouco de orçamento, dessa questão de investir, de fato, poupar. Quando as pessoas entendem, né, assim, poxa, para que você poupa, né? Porque você está, no final da história, abrindo mão de um consumo que você poderia fazer agora para guardar dinheiro para o longo prazo. Mas por que isso tudo? Poxa, aí você tem fases da vida. Então, poxa, você vai se aposentar, você vai diminuir um pouco o seu ritmo de trabalho. Você tem que ter formado um patrimônio para que você possa usufruir um pouco mais e poder diminuir o seu ritmo de trabalho e ter um colchão ali que você consiga viver, né? Já que não dá para depender mais da previdência oficial, né, que está muito questionada, a gente sabe do risco todo que existe, né? Então, de fato, a gente precisa fazer um deverzinho de casa, algum esforço agora para poupar e, de fato, você conseguir, pelo menos, planejar o seu longo prazo. Perfeito. Mas como é que você começou com isso tudo, Paulo Henrique? Como é que é a sua história? Como é que você começou com isso tudo? Bom, eu desde a faculdade eu sempre adorei mercado financeiro. Você é formado em quê? Fiz economia. Fiz economia aqui na UFES, depois eu fiz uma pós-graduação no Rio de Janeiro em finanças corporativas, com uma instituição de lá, e na verdade
Fazia aqui, ia para lá. Depois eu fiz mestrado na área de gestão empresarial. Mas sempre os assuntos das minhas dissertações de mestrado, monografia, etc. Tal, sempre ligado à área de investimentos. Quando eu estava na faculdade, um amigo meu já me convidou, que já era de mercado financeiro, ele estava montando uma distribuidora de valores, que funciona igual uma corretora. E eu ajudei a participar da construção desse negócio. Então, sempre tive muito envolvido nisso. Trabalhei com isso durante muitos anos. Depois trabalhei uma fase ali com crédito também, né? E depois, quando eu fundei a Valor, foi em 2002 ali, eu acabei voltando para esse mercado de investimentos de uma forma geral. Como eu falei, nesse primeiro momento a ideia era fazer principalmente o atendimento de pessoas físicas ali em operações de bolsa, né? Naquela parte do dinheiro de mais risco. E aí, justamente em cima desse questionamento, ele falou, poxa, os clientes geralmente não têm seu portfólio todo em bolsa, né? Eles têm uma parte, grande parte está em renda fixa. Esse dinheiro está todo no banco. Por que a gente não começa a ter outros produtos que não só a renda variável aqui, para poder atender esses clientes? Foi através dessas discussões, desses questionamentos, que a gente acabou montando esse negócio de plataforma aberta, olhando o que funcionava lá fora e replicando aqui no Brasil. E aí, de fato, foi um pouco da minha história, mas eu sempre fui um apaixonado pelo mercado de investimento, sempre gostei muito, sempre tive muita curiosidade, estudei muito sobre o assunto. E vamos dizer, a história acabou me levando por esse caminho, mas eu acho que por mais insistência minha ali, que acabou acontecendo. Legal. Como a gente falou, 2002 você começou, mas aí a gente teve crises, né? Ao longo desse... Crise no Brasil, crise econômica no Brasil... Cada 3, 4 anos tem que ter uma. Né? Tem que ter uma. E tem uma, realmente tem uma. Teve algum momento que você falou assim, pô, não dá mais. Não dá mais, não vou desistir disso aqui, eu vou voltar para o mercado. Nessa minha fase como Valor já, realmente ali em 2007, 2008 foi um negócio meio brabo ali, foi né? A crise braba dos Estados Unidos. A bolsa caindo, exatamente, aquela crise do subprime nos Estados Unidos. Exatamente, a crise imobiliária nos Estados Unidos. Então a gente ficou muito preocupado, eu acho que inclusive isso acelerou esse modelo de, poxa, vamos abrir a plataforma e ter mais produtos para não depender só de bolsa, porque realmente, poxa, todo dia você abrir a tela do computador, a bolsa caindo 5%, 10%. Fechando. No mundo inteiro, não só aqui, exatamente. Né? Derretendo os mercados. E os clientes completamente desesperançosos. E aí a gente falou, pô, a gente não pode só depender disso aqui. A gente tem que ter outra alternativa, porque, poxa, a bolsa tá ruim, mas tem alguma coisa que tá bom. Então, realmente foi um momento que a gente se preocupou. Mas aquela história, pô, vamos vender lenço, né? Não vamos ficar chorando aqui. Exatamente. E todo mundo fala que quando a bolsa tá em baixa, é hora de comprar, né? É hora de investir. Exatamente. Então, a gente acabou, primeiro, abrindo novas frentes de negócio, em ter essa plataforma mais completa, com produtos de renda fixa, fundos imobiliários, fundos de uma forma geral, investimento no exterior e tudo mais. E também vamos buscar alternativas de operações em bolsa, que o cliente ganhe nesse cenário um pouco mais difícil. E aí a gente, poxa, foi atrás e trouxe algumas outras operações, porque bolsa de valores você não ganha só subindo, não. Tem gente que pode apostar na queda e ganhar dinheiro com isso também, né? Então foi um pouco disso. E muita educação financeira. A gente tem no nosso DNA, a gente falou sobre educação financeira, nosso início, como é que a gente captava clientes, né? A gente tentava, porque nesse mercado de renda variável era muito rouba-monte, tinha algumas corretoras regionais aqui e tudo mais. Aí a gente falava, não, vamos tentar trazer clientes da concorrência e tudo mais. Eu achava que isso era muito raso. A gente falou, pô, como é que ou a gente fica tentando trazer cliente da concorrência e para isso tem que abaixar o preço do nosso serviço, porque como é que eu vou convencer o cara a vir trabalhar aqui com a gente, né? Ou então a gente cria mercado. Como é que a gente teve essa sacada de criar mercado? Através de cursos e palestras sobre o tema. A gente percebeu que a maioria das pessoas que nunca tinham investido em bolsa, elas não investiam por desconhecimento mesmo. A gente falou, pô, vamos fazer um curso, aprenda a investir na Bolsa de Valores. E a gente alugava alguns auditórios de hotéis e tudo mais nos finais de semana e fazia esses cursos. E de uma turma, sei lá, de 40, 50 pessoas que iam participar do curso, 70%, 80% acabavam virando nossos clientes na corretora. 70%, 80%? Era uma conversão muito alta, porque se a pessoa vai fazer um curso no final de semana para entender o que é bolsa, ele tem algum interesse. Mas ele quer botar o pé onde ele conhece. Então era, de fato, educação mesmo. Assim. O que é uma ação, para que isso serve, como é que eu invisto, quais os riscos envolvidos nisso, para que funciona uma corretora, para onde que eu mando dinheiro, como é que eu pago, como é que eu recebo, o que eu ganho se eu comprar uma ação. Então era o beabá mesmo, assim, do como é que funcionava. E no final, algumas estratégias para a pessoa ter uma noção mínima ali de selecionar uma boa carteira de ações. Então, acho que esse DNA de educação, de ter iniciado dessa forma,
nos fez, até hoje, promover muito evento, palestra, curso ligado à educação financeira, a finanças, a investimentos, de uma forma geral. Uhum. Isso acaba, você vira um pouco de autoridade no assunto, as pessoas começam a te olhar de uma forma diferente. Exatamente. Eu acho que é uma abordagem um pouco diferente do que simplesmente eu chegar e convencer uma pessoa a virar meu cliente. Um negócio menos comercial, assim, fica uma caminhada bacana. Você tem quantos clientes hoje? Hoje a Valor tem no Brasil 16 mil clientes. No Brasil inteiro? Não só no Espírito Santo? Isso, porque a gente tem a nossa matriz aqui em Vitória, onde a gente começou lá 18 anos atrás, mas nós temos filiais no Rio, São Paulo, Brasília e Belo Horizonte também. Então a gente tem 5 cidades. Mas como operadores XP da plataforma XP? Perfeito. Nosso principal negócio é o negócio de assessoria de investimentos, que está ligado a XP, e até por questão regulatória é exclusivamente XP. A gente tem algumas filiais no interior também, temos em Brumadinho, em Minas, e temos uma agora que a gente está inaugurando em Cachoeiro, aqui do Itapemirim, no sul do estado. O que esse crescimento, o que essa expansão, o que estar em outros estados significa para Valor? É muito bacana, né? Quando você é daqui, né, como diz outro, as coisas, poxa, não, de repente você está dando certo porque você conhece todo mundo, você é mais caseiro, etc e tal. Mas tem muito isso aqui no Espírito Santo, né? Tem. As pessoas agem muito assim no Espírito Santo. Muita gente, nesse mercado de investimentos, principalmente, eu acho que grande parte vem de reputação, né? As pessoas, de fato, estão delegando ou pedindo a tua ajuda na gestão de um patrimônio que ele, ralou pra caramba para conseguir acumular, inteira, né? Suou muito trabalhando para conseguir acumular. E, de fato, a gente tem que ser muito diligente nisso. É uma responsabilidade muito grande ajudar as pessoas a tocar seu dinheiro. Porque a pessoa coloca o dinheiro na sua mão, né? Vou colocar o dinheiro onde você falar para eu colocar o dinheiro, né? Apesar do trabalho, assim, a gente 100% é a 4 mãos o trabalho, a gente não pode fazer nada que o cliente não autorize ou não tenha ciência, mas de fato muitos acham, poxa, você realmente acha que é por esse caminho? Então vamos juntos, entendeu? Então acaba tendo uma responsabilidade muito grande, mas é muito bacana. Vocês têm uma divisão lá, um grupo pega clientes até determinado valor, outro grupo é especificamente para clientes com valores mais altos de investimento. E a gente tem os segmentos dentro da empresa, então a gente tem um segmento que a gente chama de valor mais, que é o varejo, vamos chamar assim, que são clientes até R$250 mil. Depois a gente tem um segmento de alta renda, que compara um pouco com o Personalité, o Bradesco Prime, essas camadas Van que a gente Gogh. chama, exatamente, de alta renda aí dos bancos. E a gente tem um segmento private, que são clientes acima de R$3 milhões, que acabam exigindo um pouco mais de alguns outros serviços que não só tocar o investimento. Os clientes geralmente de patrimônio maior, eles têm algumas complexidades nas questões, querem olhar a questão sucessória, questão tributária. Então a gente tem alguns serviços acessórios que não só tocar os investimentos para ajudar esses clientes também. Entendi. E vocês têm mais clientes em que faixa? Nosso principal, assim, em termos de quantidade de clientes no segmento de alta renda, que é o cliente de 250 mil a R$3 milhões, é onde a gente tem, em número de clientes, o maior número, mas a gente tem bastante cliente em volume no private também, porque são menos clientes, mas mais concentrados. Imagino. Quem é o cliente que botou mal? Quem é, você não vai me falar, você não pode me falar, obviamente. Mas colocou quanto de dinheiro para investir com a Valor? Eu tenho clientes de 100, 150 milhões de reais. Aqui no Espírito Santo? Alguns de fora, outros aqui mesmo. 150 milhões de reais é um bom dinheiro, né? É um bom dinheiro. E o que o cara com 150 milhões de reais faz com o dinheiro? Como é que investe 150 milhões? Diversifica. Mas diversifica como? Você tem um padrão para isso ou cada cliente Não, a gente tem lá o nosso time de análise de produtos e tudo mais, inclusive próprio apoiado pela própria XP, né, que é um grande parceiro nosso. Então a gente tem economistas-chefes, vamos dizer, portfólio managers, que são pessoas que vão decidir, poxa, dado esse cenário econômico, seria a melhor alocação para esse montante, os objetivos do cliente têm que estar muito alinhados, porque cada um tem um objetivo completamente diferente com seus recursos. Um está guardando dinheiro para comprar uma casa no ano que vem, o outro está guardando dinheiro para se aposentar. Quem tem 150 milhões para não vai comprar, não é para comprar uma casa. Senão... É o patrimônio que a gente tem. 150 milhões é o patrimônio de quantas vidas? Quantas vidas, Gustavo? Você demora para ganhar 150 milhões? Porra. Mas realmente, assim, então o nosso trabalho está muito em entender o lado do cliente e ajudá-lo, primeiro, preservação de capital, que é o principal, né? Ele não perdeu o dinheiro dele. Exatamente. E depois tentar agregar algo de ganho real, né? Aquele acima da inflação, para que de fato aquilo olhar como um patrimônio, uma unidade de negócio. Do mesmo jeito que você compra um imóvel para se valorizar, aquele teu patrimônio financeiro, o líquido ali, tem que se valorizar também ao longo do tempo, para que de fato você consiga gerar valor para o cliente.
Com quanto? Você me enrolou e acabou não me falando como é que você investe os 150 milhões do seu cliente lá, Não, mas tudo mas bem. realmente em várias classes de ativos. A história da válvula vazia, não colocar todos os ovos Não, numa tudo cesta. bem, mas Mas qual a assim, maior quantidade em qual ativo? ó, Esse cara vai investir em criptomoeda, por exemplo? às vezes alguns em pequenas parcelas, em uma parcela pequena do Vocês têm patrimônio. fundos de criptomoedas A lá gente também? tem fundos de criptomoedas, mas a gente hoje ainda não indica mais do que 2% do patrimônio em criptomoedas, dada a volatilidade, É. o seu mercado ainda não regulado, tem alguns senãos aí para não colocar um volume um pouco maior. Mas não ter o mercado regulado não é uma oportunidade, não acaba sendo uma oportunidade? Depende do lastro, depende da moeda, porque criptomoedas é um mundo Não tem gigante. lastro, Né? não tem lastro. Criptomoeda não tem lastro. É um mercado gigante, assim, né? Então você tem muitas opções de criptomoedas. Nesse primeiro momento, a gente prefere botar em fundos que são regulados, que a gente sabe que a custódia está ali, que tem fiscalização em cima, mais do que, de repente, entrar numa plataforma e simplesmente comprar Bitcoin e deixar lá. Então a gente prefere entrar em fundos, como dizer, tateando, porque, de novo, é uma responsabilidade muito grande com o dinheiro dos outros. Então a gente não pode sair indicando qualquer casa ou qualquer produto que realmente é muito sério. Mas, respondendo um pouco a sua pergunta, assim, no cenário atual, renda fixa, os juros têm subido bastante. Então a gente tem que colocar na parcela. Recentemente, né? Exatamente. No pós-Covid, né? Isso. A gente tem colocado uma parcela relevante em produtos em renda fixa lastreados em inflação, ou indexados à inflação, desculpa. Né? Tesouro Selic. Selic, não, Tesouro Inflação, que pagam IPCA, que é a inflação, mais uma taxa de juros. E hoje, com esse estresse todo de mercado, essa confusão política Tesouro em Brasília... IPCA é o nome do produto, né? Perfeito. Estão pagando, sei lá, IPCA mais 5, 6, em alguns casos, alguns produtos. Né? Com inflação em alta. Muito interessante. Pô. A inflação está rodando 10, 11, mais 4, 5, 6 ali da parte fixa. Esses investimentos estão rodando por volta de 15, 16, com uma segurança, risco Tesouro Nacional, mas são investimentos de mais médio prazo. Então, assim, tem alguma coisa de inflação, uma coisa de pós-fixado, Tesouro Selic, por exemplo, ou até mesmo CDBs de grandes bancos e tudo mais, a gente consegue comprar, ou alguns fundos de renda fixa, e tem rodado bem também. Multimercados, que são fundos que têm... O gestor ele pode aplicar em diferentes mercados. Ele pode aplicar no mercado de renda fixa, no mercado de ações e no mercado de câmbio. Então tem alguns fundos multimercados interessantes. Fundos imobiliários, apesar de ter sofrido bastante com essa alta de juros das últimas reuniões de Copom, tem alguns ativos interessantes. Ações, é aquela história, né? Muita gente chorando que a Bolsa está sofrendo muito, gente rindo, mas tem coisa barata. Tem muitos ativos que, se o cara estiver olhando 3, 5 anos na frente, dificilmente ele vai perder dinheiro. Né? Alguns ativos bons, de empresas boas, que dão resultado, que são dominantes de mercado, enfim. Então tem algumas opções muito interessantes. Investimentos no exterior. Então, assim, a dinâmica da economia americana ela está muito diferente da dinâmica da economia brasileira. Se a gente olhar nos últimos 12, 24 meses, mesmo com o Covid, com tudo que aconteceu, você teve ações americanas, principalmente ligadas ao setor de tecnologia, dispararam. Então foi um cavalo bacana da gente estar ali com um pedaço dos recursos. Né? Então, fazendo um pouco desse mix todo, é de fato onde a gente consegue. Primeiro, você descorrelaciona risco, né? Tanto o risco Brasil como o risco lá fora, porque você tem uma parte do portfólio atrelado a investimentos no exterior. E a questão de moeda, a questão de diferentes classes de ativos que você consegue diversificar o risco. E mesmo com toda essa confusão, está conseguindo ter uma rentabilidade bem interessante. Você estava falando aqui, não, os fundos tais estão interessantes, não sei o quê. O que faz um investimento ser interessante? Eu acho que quando você tem, assim, principalmente quando a gente fala de fundos, né? Fundo gestor tem um pouco mais de flexibilidade, de fato ele é que manda no dinheiro ali, o que ele vai comprar e vender para o fundo. O que a gente olha muito quando a gente aloca num fundo não é simplesmente olha lá, quanto é que esse fundo deu nos 12 ou 24 meses, né? Se olhar a rentabilidade passada, não quer dizer que você vai ter a mesma performance para frente. Então a gente olha muito a qualidade do time de gestão daquele fundo. Quais são as principais teses de investimentos que ele leva em consideração para investir? Qual a cabeça dele com relação ao cenário macroeconômico hoje? Isso quem faz é você lá, a Valor, né? A gente tem uma área... analista da Valor que vai fazer isso. Isso, né? A gente tem um comitê de alocação de produtos que fazem interface com todas essas gestoras desses fundos que a gente tem dentro da nossa plataforma e fica analisando, entendendo, fazendo uma curadoria, vamos dizer ali, do que seria mais interessante alocar, dado todos os contextos, né? Primeiro, controle de risco, compliance, a questão de
filosofia de gestão, o que esses gestores estão olhando de cenário macro e como isso se traduz em alocação do veículo que eles estão fazendo a gestão. Então, poxa, quando a gente vê teses coerentes e tenta também não ter, porque não adianta nada você ter 2 fundos que o gestor tem cabeça igual e toma as mesmas posições. No final você não está diversificando nada. Né? Então essa questão de correlação entre um produto e outro é super importante para a gente, para de fato a gente estar diversificando o risco quando coloca em 2, 3 produtos diferentes. Então a gente acompanha muito o time de gestão, às vezes muda um ou outro na equipe, entra um cara novo, a gente tenta entender o qualitativo da coisa também, não só olhar o quantitativo de rentabilidade, que isso é super importante. Qual foi a maior pancada que você deu, assim? Aquela que você acertou na veia, que você falou, pô, nunca mais eu acerto um negócio desse. Para cima? É. Eu acho que no mercado, ano passado, 2008, foi 2008, que a Bolsa 7, o mercado caiu, né? O 8 ele começou a voltar. O mercado meio que caiu e subiu em V, a gente fala, né? Teve um ano muito positivo de bolsa. Porque em 2008, se não me engano, os Estados Unidos eles assumiram a gestão de, eu acho que umas 3 ou 4 grandes empresas. GM, perfeito. Uma empresa grande de seguro, eu acho. Injetaram um monte de dinheiro na economia, dinheiro, exatamente. Muito dinheiro na economia. E eu acho que foi 2008 ou 2009, mas vamos dizer que é 8, que teve uma recuperação muito grande. Só o Ibovespa, que é o índice médio, ele subiu 70%. Então, assim, naquele ano, tudo que você comprava explodia. Né? E tiveram alguns papéis que chegaram a subir 100%, 120% em 6 meses, 5 meses. Então, realmente foi uma paulada muito grande. Mas qual foi a paulada que você deu? E no Covid... A paulada. Eu não tenho que lembrar de nomes assim específicos, não. Eu me lembro muito porque eu gosto de alocar muito em fundos, em carteiras e tudo mais, não num ativo específico. Acho que quando você aloca numa carteira de ações, você acaba diversificando o risco. Então, mas eu posso falar alguns nomes aí que hoje estão sofrendo, mas que ano passado, por exemplo, no Covid, Magazine Luiza foi um papel que, dobrou, triplicou de preço ali pós-Covid. Ou até mesmo no movimento do Covid, todo mundo chorando, o papel andando, porque tinha um negócio forte de e-commerce. Exatamente. E se fortaleceu e tudo mais. Vale do Rio Doce foi um papel também que andou muito, acho que por conta de câmbio e alta de minério, agora, alguns meses atrás. São vários fatores. Você teve o acidente, que teve uma queda muito grande, né? O Brumadinho, que teve uma queda muito grande. Foram 2 acidentes, né, com a Vale. Foi com o Passamarco e com e uma outra represa que rompeu. Caiu muito, né? Aí o minério também estava embaixo. Caiu muito, minério em baixa e você teve a alta de câmbio e de minério e a empresa só divulgando números de produtividade lá em cima. Então, realmente quem comprou Vale nos últimos 1 ano e meio, 2 aí, tá bastante satisfeito. Eu tenho uns amigos se você puder lembrar de alguns nomes assim. Eu tenho um amigo que trabalha na Vale, está todo satisfeito com a participação nos lucros que eles vão ter, que é gigantesca lá. Exatamente. Teve alguma ação que você investiu, que você não dava nada por ela e de repente ela explodiu? Alguma coisa pequena, alguma coisa que surgiu, que você investiu, quando surgiu? Tinha um nome específico assim, de repente eu não vou me lembrar. Mas realmente aparecem alguns papéis assim que ninguém está olhando e aquela empresa começa a fazer alguma coisa, ou prestar um serviço, ou vender um produto que de uma hora para outra torna-se uma febre e realmente as coisas acabam. Essas empresas de tecnologia lá fora, elas tiveram um desempenho fantástico. Assim, muita gente está falando da Tesla agora, né? Que a Tesla está explodindo e tá mexendo com o mercado. A Tesla fala que vai aceitar Bitcoin na compra do carro. Aí o Bitcoin vai lá em cima. Não vou aceitar mais. Bitcoin vai lá embaixo. Verdade. E a Tesla tem 10 anos, eu acho. Acho nem isso. É isso, né? Vocês têm investimentos em empresas assim também lá? Temos, a gente tem ou se eu quiser comprar uma ação da Tesla, eu consigo na Valor? Consegue através de uma corretora parceira fora que a gente tem. A XP mesmo, ela tem uma corretora nos Estados Unidos, a XP US. E aí, através dessa plataforma, você consegue comprar qualquer ação de empresa no mercado americano. Uma Tesla, por exemplo, você pode comprar tudo mais. Então a gente tem algumas parcerias nesse sentido. O que a gente faz muito é alocar em fundos que investem lá fora. No final do dia você tem um gestor que vai decidir quais papéis comprar. Então a gente estava falando de papéis lá fora, a Amazon, foi um papel que, quando você olha o negócio do cara 10 anos atrás e olha o negócio do cara hoje, as pessoas cada vez mais consumindo internet. Hoje você pode fazer assinatura de pão. Todo dia você bota lá no teu Amazon lá, 7 horas da manhã tem pão quentinho na tua porta todo dia, né? Vitamina que você toma, sei lá, todo dia no café da manhã. Você já assina, a cada 30 dias você tem um frasquinho de vitamina novo ali para você. Então você vê que as possibilidades de negócio numa empresa dessa e a forma como ela vem se organizando e atuando
são fantásticas. Então são empresas realmente exponenciais, né? E aí você olha para trás, as cotações acabaram mostrando esse tipo de coisa, que realmente pode mostrar muito e trazer muita coisa diferente, e é isso que vai gerar valor para o acionista lá na frente. Toda corretora é ligada, relacionada a algum veículo de comunicação ou tem alguma agência que fornece informação o tempo inteiro, faz pesquisa o tempo inteiro. Por que a informação é tão importante para esse meio? Isso acaba, de fato, mexendo nos números, né? Qualquer informação, seja do meio político, do meio financeiro ou sobre as empresas, elas acabam impactando diretamente as cotações, os preços no mercado. Mas por que isso acontece? Porque o presidente fala uma bobagem, a ação de tal empresa despenca. O presidente, o ministro fecha um contrato de alguma coisa, a ação de determinada empresa sobe muito. A Petrobras, por exemplo, vive muito isso, né? Esse pública, sobe da né? empresa pública. Exatamente. Sofre muito porque toda hora está falando de preço de gás, preço de gasolina, preço de diesel. O tempo inteiro está falando. A informação é o principal ativo nesse setor, nesse mercado? Acaba ajudando bastante porque quando você compra uma ação, por exemplo, vamos pegar um ativo volátil, câmbio, né, o dólar, ou compra uma ação, de fato tem muita variável que acaba impactando. Um exemplo, Petrobras. Né? Tem informações e notícias que impactam especificamente a Petrobras ou o setor, né? E informações e notícias que você acaba impactando o mercado de uma forma geral. Sei lá, vamos criar um imposto tal e etc, etc e tal. Então viver no Brasil vai ser mais difícil, a vida das empresas pode ser mais difícil. Pode ser que isso, de uma forma, derrube algum preço de algumas ações, porque a vida dessas empresas vai ser mais difícil, porque vai ter um tributo a mais, enfim, o produto vai encarecer e por aí vai. Né? Mas, poxa, aconteceu um problema afundou uma plataforma de petróleo. Isso pode impactar diretamente aquela empresa, mas não a outra empresa do setor de alimento e tudo mais. Então tem dois riscos assim que a gente fala. O risco específico, que é aquele ligado diretamente à empresa, e o risco sistêmico, né, que acaba impactando todas as empresas ou economias. Então, poxa, por que é tão importante? Assim, primeiro, que tem determinadas medidas ou decisões que são tomadas em Brasília que acabam impactando, seja lá o micro ali, a empresa, ou até mesmo o setor, ou até mesmo a economia toda de uma forma. Né? Essa questão do teto de gastos, né? Essa questão, vamos, que está sendo muito discutido agora. Precatórios, vamos tirar da conta, não vamos e tudo mais. Assim, poxa, a gente está vindo num momento difícil e tudo mais, mas a mensagem que se dá, né, quando se toma uma decisão desse tipo de furar teto, é que, poxa, pode fazer o que quiser. Né? O pessoal não está comprometido com política fiscal. E aí, no longo prazo, pode ser que o país tenha um problema de solvência com relação a cumprir os seus compromissos de dívida pública. Então, isso acaba sendo desdobrado, né, em vários aspectos e que acaba afetando tudo isso. Então, as corretoras... Isso é o que vai acontecer lá na frente, mas acaba afetando agora. Exatamente. A Bolsa vive muito de expectativa, a gente fala. Né? Às vezes, simplesmente uma sinalização, meia palavra ali, ela acaba impactando muito o negócio, mesmo que não se concretize. E tem coisas também que não tem um movimento muito racional, não. Às vezes uma empresa divulga um puta resultado, notícias interessantíssimas, e o papel no dia cai. Você fala, poxa... O que aconteceu? Né? Exato. Então, assim, tem bolsa é fluxo, né? No final do dia, por que uma ação subiu ou caiu? É porque ou tinha mais comprador ou tinha mais vendedor. Isso é que impacta o preço das ações. Mas o porquê de que tinham mais compradores ou vendedores acabam sendo impactados em diversos fatores, seja de fluxo. Um fundo americano que tinha uma posição muito grande numa ação, precisou vender para pagar resgate, ele vende, aí você tem mais vendedores, isso pode impactar, ou até mesmo alguma notícia, né? O setor tal, o governo vai taxar setor tal, ou pode acontecer um problema, o câmbio acaba impactando positivamente para algumas empresas exportadoras, para outras que têm, de repente, sei lá, insumos em dólar, acaba prejudicando. Então, tudo isso acaba mexendo com as ações, com as cotações, com as expectativas. E no final da história, realmente, o mercado é muito ligado em informação e notícias. Todas as corretoras, elas assinam, né, grandes agências de notícias, vários sistemas. Algumas têm agência de notícias, né? Exatamente. Tem Bloomberg, tem Agestado, enfim, tem vários vendors de notícia que a gente fala. E, poxa, e analistas também. Então, por exemplo, a XP ela tem 5 caras em Brasília, no Congresso ali, circulando, no Supremo, para entender o que está se passando. Às vezes vão votar lá no Supremo
uma discussão de uma alíquota de um imposto ABCD. Como é que aquilo vai impactar na vida Isso das tudo pessoas? acaba impactando a vida dos investidores de uma forma geral e das expectativas das pessoas, né? Eu perguntei a maior pancada que você deu para cima, o maior acerto que você fez, você me enrolou, não falou, acabou não falando. Mas e a pancada para baixo? Que também toma, baixo, né? Muito. E essa eu tenho certeza que você vai lembrar, porque quando com dói certeza. no bolso, a gente sempre lembra, né? Mercado de derivativos, né? Mercado de opções é um mercado muito arriscado. O que é isso? Opções são... Você compra um ativo, por isso que o nome é derivativo, porque ele deriva de um ativo. Uhum. Né? Então, por exemplo, você pode comprar uma ação da Vale do Rio Doce hoje, ou você pode comprar uma opção de comprar a ação da Vale numa data futura a um preço pré-estabelecido. Parece um pouco complexo. Parece, não, é bastante complexo. Mas esse ativo, ele oscila muito de acordo com a variação da própria ação. Então tem papéis, por exemplo, e se você tem a opção, por exemplo, vamos supor que a ação da Vale esteja, vou fazer uma conta rápida aqui, R$100, Tá. né? E aí você compra um ativo por R$2, que essa é a opção, e você tem o direito de comprar a ação da Vale daqui a 60 dias por R$104, por Você exemplo. paga R$2 para ter o direito de comprar daqui a 60 dias uma ação a R$104. Isso. Aí você fala, pô, mas se a ação está 100, eu tenho que pagar mais. Não, mas se ela tiver 110, 120, o cara que te vendeu essa opção é te obrigado a vender a R$104. Entendi. Então tem muita gente que especula com esses ativos, né? E eu já fiz isso lá atrás, comprei opções. Uhum. E aí, se isso não se concretiza, isso vai a zero também. Do mesmo jeito que ela pode dobrar, triplicar, esse negocinho que você comprar 2 pode ser 6, 7, 8, 10, isso pode virar zero também. Porque se a ação estiver abaixo dos R$104 lá, você tem que pagar eu não vou exercer essa opção porque a ação está mais barata no mercado. Né? Mas aí você já pagou R$2 lá e atrás. perdi, entre aspas, esses R$2. Então eu me lembro muito de algumas perdas lá atrás, quando estava começando no mercado de opções, realmente viraram pó. De qual empresa? Petrobras, Vale, na época era negociada Telebrás, que nem existe mais, então, enfim. Mas foi um bom aprendizado, sempre. Mas você não comete mais esse tipo de erro? Não, eu acho assim, eu especulo pouco, assim, né, em derivativos, esses papéis que tem muita oscilação, muita volatilidade. Eu sou um pouco mais pé no chão e prefiro comprar ações, olhando mais longo prazo, não fico naquela de olhar a tela do day trade ali todo dia, toda hora e muita volatilidade, não. Então, você falou do day trade, né? Existe isso, né? Gente que compra num dia para vender no final do dia ou para vender no outro dia. Como é que funciona isso? Que é uma loucura isso. O cara fica maluco, né? Tem gente que gosta de ficar o dia inteiro na tela olhando, comprando e vendendo, enfim. Seja no mercado de derivativos, seja no mercado de ações. Tem muita gente que gosta de fazer isso. O que eu falo poxa, em alguns casos funciona assim, não tem só perdedores, tem pessoas que ganham, mas tem que ter muita disciplina. Tem que ter alguma estratégia por trás, de olhar fluxo, olhar gráficos, enfim. Saber interpretar isso, né? Exatamente. E também de ter uma estratégia, assim, poxa, deu certo, aqui eu vou estopar para ganhar, botar esse lucro para dentro, deu errado, botar um limite de perda também. Tem muita gente que às vezes deixa a coisa rodar, quando dá certo ela vai, bota o lucro para dentro, mas quando dá errado, não, vai melhorar, e não melhora, e acaba perdendo muito mais do que estava. Então tem que ter muita disciplina e muito estudo também. É muito importante você ter informação, ter notícia e ter uma estratégia adequada para aquilo que você quer. E você já viu o cara que perdeu tudo com isso? Já vi muita gente perder muito dinheiro. É mesmo? Algum tem te marcado assim? Eu já conheci algumas pessoas que foram meio... Mas aí é aquela história, não encararam Bolsa de Valores como um investimento, mas como um cassino. Assim, conta a história para nós, como é que foi? Não, pessoas que apostaram muito alto, eu tenho certeza que vai acontecer isso, esse papel está muito barato. Em qual caso específico? E geralmente com derivativos acontece. Uhum. Eu já vi algumas perdas relacionadas a papéis Vale mesmo. Já vi algumas perdas relacionadas a Petrobras, naquela confusão do PT ali, que o Petrobras chegou a custar R$4 e tudo mais. A gente olhou aquilo e falou, não, isso está muito barato, eu vou comprar, e aí comprou derivativos e não a ação. Porque você comprou a ação, você senta em cima e espera, um dia pode melhorar. Ou então você carrega aquilo por anos. O derivativo ele tem data para vencer. Então, poxa, em cima dessa alavancagem, e aí você de fato trabalha alavancado, porque com o mesmo dinheiro, sei lá, tem R$100 mil. Você pode comprar R$100 mil de ações, você compra X mil quantidades daquele ação.
Do derivativo, você pode comprar uma quantidade infinitamente maior que aqueles meus 100 mil reais. Aham. Então, qualquer oscilação de 10% para baixo ou para cima É muita coisa. é muito impacto. Então, já vi gente que do dia para a noite assim, perdeu 40%, 50%, em 2 dias perdeu 100% e virou pó, literalmente, no exemplo das opções ali que a gente utilizou. Você conhece gente que perdeu tudo com ações? Todo patrimônio, não, mas todo patrimônio que estava na corretora depositado, já vi. Isso a gente fala de quanto? De dinheiro? Já vi de vários casos. 2, 3, 5 milhões de reais, já vi disso. Que viraram pó. Viraram zero. E você já viu gente ficar milionária? Já vi gente triplicar, quadriplicar o patrimônio. De quanto de dinheiro a gente está De falando? volumes, às vezes até nesses volumes mesmo, 1, 2, 3 milhões, de virar 3, 6, 9. Enfim, já vi muita gente Que dar sonho, as pauladas para cima e para baixo também existe, né? E hoje a pessoa, muita gente fala que investir é melhor do que você empreender, abrir negócio, fazer alguma coisa, montar algum negócio. Quanto que a pessoa precisa hoje para viver bem, sem precisar trabalhar e fazer nada? Eu acho que não é tão bem assim, né? Eu acho que no Quem tem 150 milhões investidos investidos lá com vive certeza, muito não precisa fazer muito esforço, né? Dá para viver. Se não fizer besteira, não fica pobre. Mano, você não tem que fazer uma besteira muito grande, né? Verdade. Comprar tudo de opção. Comprar tudo de Bitcoin, pô. Mas, enfim, poxa, depende muito do que você quer tomar de risco nos investimentos e aquela história, né? O retorno é proporcional ao risco que você vai tomar, a expectativa de retorno, pelo menos. Então, depende muito de quanto você vai... Assim, você vai vislumbrar e vai ter de disponibilidade... não, todo mês eu preciso sacar um pedaço para viver. Isso aí. Isso é uma realidade. Poxa, é difícil. Então, não sei, assim... Se eu quiser viver com 20 mil reais por mês, de quanto eu preciso de patrimônio para o resto da minha vida para não ter preocupação? A gente tem que fazer uma continha inversa aqui. 20 mil por mês são 240 mil por ano, né? Isso. Mais ou menos. Vamos dizer, para você sacar o que está acima da inflação. Tem que fazer uma regrinha de 3 aqui. Vou precisar da calculadora para fazer essa conta para você. Tranquilo. Vamos lá. Fica à vontade. Vamos lá. Vamos 20 fazer. mil tá bom para você, ô John? Por mês? Dá para viver bem, não? Se você tiver 5 milhões de reais hoje, se a gente comprar, assim, sem correr isso, eu estou dizendo assim, você vai ter 5 milhões, você vai pegar esse dinheiro e corrigir o poder de compra ao longo do tempo dele, que é a inflação. Isso. Porque 5 milhões hoje, 5 milhões daqui a 10 anos, completamente diferente. Até brincar. A quantidade de Coca-Cola que você toma é muito menos. Com certeza. Então, assim, principalmente nesse ritmo que o Brasil... Vamos dar um exemplo aqui num investimento com pouquíssimo risco, tipo um título de inflação que a gente utilizou. Vamos supor que esse título pague IPCA mais 5% ao ano. Se eu tenho 5 milhões aplicado nisso, o IPCA, então, ele vai corrigir meu dinheiro ao longo do tempo, vamos esquecer dele, e os 5% ao ano vai me dar 250 mil reais por ano. Só a rentabilidade. Só de rendimento acima da inflação. Então, se eu aplicar 5 milhões a 5% ao ano, eu vou ter 250 mil, que você divide por 12, vai chegar nos seus 20 mil reais. Não, mas aí e imposto que eu vou ter que pagar? Não vou ter que pagar imposto? 15% de imposto, vai? 15% menos? Dá uns 18 mil, vai líquido. Então, pode jogar esse número para 6, 7 ali, que vai ser... 6 milhões de reais, então. 6 milhões de reais. Pro resto da vida? Pro resto da vida. Quer dizer, se Só você comprar um título... 6 milhões. De novo, esse título de inflação, você hoje consegue comprar nessa taxa. A gente não pode ter certeza que daqui a 10 anos, se você precisar reinvestir esse produto, você tem o mesmo título pagando IPCA mais 5% ao ano. Entendi. Vamos fazendo essa diferença. Isso é outra Porque coisa essas coisas mudam ao longo do tempo. Isso que eu queria te perguntar. Como é que você muda o investimento? De quanto em quanto tempo? Porque você faz um investimento aqui, agora o título do governo, que é IPCA mais 5%, é o mais recomendado. Mas daqui a pouco a inflação vai cair de novo. E aí passa a não ser mais tão rentável assim. De quanto em quanto tempo que você muda isso? Que o investidor precisa mudar isso ou precisa observar isso? Isso não tem uma periodicidade definida, mas toda vez que existe alguma mudança no cenário econômico ou de perspectivas de juros e tudo mais, a gente vai fazendo pequenas adequações no portfólio do cliente. Então, por exemplo, no movimento de taxas ascendentes de juros é melhor estar em pós-fixado, porque quando você compra o pré-fixado e o juro sobe, você acaba tendo um pouquinho menos lá na frente. Então, poxa, num cenário que a gente está vivendo agora, que a Selic deve continuar subindo aí nas próximas reuniões, sei lá,
Chegou num topo lá de, vamos supor que a Selic chega a 10, 12% ao ano, a inflação deu uma resfriada e a gente percebe que o governo tem espaço para começar a reduzir juros. O que a gente vai fazer? De repente tirar uma parte do pós-fixado ali do Tesouro Selic e colocar em pré-fixado. Você vai pegar a taxa lá em cima, esses mesmos títulos vão estar negociando a 13, 14% ao ano, e aí se o juro realmente cair, voltar para os dois, pouco provável, mas se voltar para os dois, você está ganhando 13. Uhum. Então essas pequenas adequações a gente vai fazendo dependendo dos ciclos econômicos. O câmbio está muito puxado ou não está, o mercado lá fora está melhor do que aqui. Então a gente vai moldando, mas também não são zero a carteira e vamos refazer tudo de novo. São pequenas adequações para cada situação de mercado dessa e de oportunidade que acaba aparecendo, né? A bolsa caiu muito, poxa, está muito barato. Vamos aumentar um pouquinho a exposição de risco em bolsa? Vale a pena? O cenário está favorável para que essas empresas se valorizem e tudo mais. Então a gente vai fazendo essas pequenas correções. A gente faz reuniões geralmente mensais, trimestrais com os clientes para avaliar o portfólio. E essas pequenas mudanças acabam acontecendo ao longo do tempo, mas tem clientes às vezes que ficam com uma alocação sem mexer 6, 12 meses, porque está bem alocado, não tem muita mudança, ou o perfil dele não permite que a gente faça alguma mudança. Mas tem outros que a cada 2, 3 meses a gente faz alguma pequena correção. Mas aí vocês têm lá um sinal de alerta, fala com o cliente, precisa dar uma mexida aqui porque mudou a gente tem, vamos dizer, a gente tem um time que faz essa parte de sugestão de portfólio em termos de peso, classe de ativo, melhor isso e aquilo. E aí a gente pega os clientes, damos uma olhada na carteira que eles têm e se estão desenquadrados ou não naquelas sugestões. E aí chamamos o cliente, acho que vale a pena você ter um pouquinho mais dessa classe de ativo por conta desse motivo, vamos fazer, não vamos. Tem clientes que às vezes não querem mudar. Como digo, a decisão do cliente é soberana. Uhum. Né? Mas a gente acaba sugerindo algumas pequenas coisas para ir alocando ao longo do tempo. Então tem um time que faz essa análise, que faz esses portfólios sugeridos e aí, em cima disso, a gente faz essas reuniões de adequação. Como é que a Valor ganha com isso? É um percentual da rentabilidade? Como é que é isso? A Valor, na verdade, quem remunera a Valor é a XP. Né? A XP ela é a corretora que cobra pelo serviço de intermediação. Toda vez que um cliente compra e vende uma ação, ele paga uma taxa de corretagem. Né? E um pedaço dessa taxa de corretagem que a XP cobra, ela repassa para a gente. No caso dos fundos de investimentos, todo fundo de investimento que você aplica, ele cobra uma taxa de administração, né? Que já está embutido, inclusive, na rentabilidade. Já tá, quando a gente fala, o fundo no ano passado deu 10%, esse 10% já está líquido de todas as taxas. Não tem a taxa, já não está considerada a taxa. Isso. Quem cobra essa taxa de administração é a gestora do fundo. E ela paga um pedacinho da taxa de administração para a XP, que é o distribuidor, e a XP paga para Valor. Né? E no caso de títulos bancários, de emissão bancária, tipo CDBs, enfim, títulos de renda fixa, a gente ganha no que a gente chama de spread. Né? Por exemplo, sei lá, a gente compra um CDB do banco, da Caixa Econômica lá pré-fixada a 10% ao ano e vende para o cliente a 9,90 ao ano. Então a gente ganha 0,10 bips ali. Então é em cima desse tipo de taxa que a gente cobra. Tem outro modelo de negócio, que é a parte de gestão discricionária de carteiras, que às vezes o cliente quer delegar a gestão para Valor ou para XP. Né? E aí, de fato, a gente pode tomar a decisão, lógico, respeitando o mandato, respeitando o perfil, tudo direitinho. E aí a gente cobra uma taxa de administração em cima do portfólio do cliente para fazer essa gestão. E todos os produtos que ele aplica que podem gerar algum tipo que a gente chama de comissionamento, a gente devolve para o cliente. Nunca cobra dos dois lados. Ou a gente cobra comissionamento normal, ou a gente cobra uma taxa de administração. Nunca os dois. A gente sempre que está falando de investimento, a gente passa por governo. Não tem jeito. Como é que foi o impacto da chegada de um governo como o governo atual, depois de alguns mandatos de governo caracteristicamente de esquerda? Como é que foi a chegada desse governo com o ministro Paulo Guedes, que é formado numa escola diferente das escolas dos economistas que foram ministros antes dele no Brasil, chega com um pensamento diferente. Como é que isso interfere no mercado? O que você acha? O que você achou do começo do governo? O que você está achando do governo agora do ponto de vista da economia? Sem juízo de valor. Sem ideologia, juízo vamos de valor lá. é nada disso. A questão é a seguinte, a gente veio realmente de um governo do PT bastante confuso quando a gente fala de economia. Né? Poxa,
criticando A, B ou C. Mas mas os números eram muito ruins. A e gente teve 2 anos ali de PIB negativo. E no né? último governo Dilma a gente teve uma troca muito constante de ministros não aceitando assumir, pessoas sendo convidadas não aceitando assumir. O modelo econômico, eu acho que era super perdedor, na minha opinião. Né? Aquela história de segurar preço de energia, combustíveis, tal, para tentar não gerar inflação, tentar botar o Estado dinheiro para tentar induzir crescimento, mas a gente viu que foi um fracasso. Né? Então a gente veio de um período muito ruim em termos de economia. Veio ali aquele governo de transição, o Temer ali, né, no impeachment. Que foi considerado um governo bom, acertou mais ou menos a casa, não é isso? Quando você olha do ponto de vista político e econômico, ele fez boas escolhas, né? Poxa, endereçou mal bem a reforma da Previdência, começou ali. Né? Que era um negócio que era uma bomba relógio. Independente de gostar de esquerda ou de direita, meu amigo, aquela conta não fechava nunca. Então, começou-se a discutir aquilo ali. Então, só não foi votada a reforma da Previdência por causa do escândalo lá com o JBS. Exatamente. Exatamente. Então, assim, foi bem endereçado, né? Algumas medidas, do ponto de vista econômico, muito bem endereçado. Poxa, veio o governo novo, assim, de fato, esse discurso mais liberal do Paulo Guedes e tudo mais. Poxa, ele realmente conseguiu montar um time de muita credibilidade. Secretaria de no Tesouro, mercado, né? Caixa de Econômica. mercado, não um time de mercado, né? Exatamente. Pessoas assim muito respeitadas no que faziam e tudo mais, e bem intencionadas. Então acho assim, nos postos chaves da economia realmente tinham pessoas muito boas. No início parecia tudo muito bem. Poxa, veio o Covid, deu uma bagunçada completa aí no mundo inteiro, não só no Brasil. Exatamente. Os bancos centrais precisaram ser mais flexíveis e de fato injetar dinheiro na economia. Porque, poxa, senão travava a roda, literalmente. Precisaram botar um óleo na engrenagem. E colocaram ali. Bastante óleo. Dinheiro. Os grandes países colocaram muito dinheiro, né, na economia. E o Brasil, que vinha fazendo um trabalhinho fiscal razoável, assim, né? Degringolou. Desandou porque, como diz outro, os países mais desenvolvidos tinham muito mais munição, né? Os bancos centrais americanos e europeus faziam um cheque, mandava para casa do cidadão, botava dinheiro na economia, mas os caras literalmente assim. Era literalmente. Né? A gente não, a gente já estava com a questão fiscal complicada, apesar de uma sinalização de um bom trabalho e tudo mais, mas veja, poxa, precisamos botar dinheiro na economia, como os outros países fizeram, mas a munição aqui era muito menor. Né? E aí realmente isso atrapalhou muito. Aí você veja, poxa, o governo botando dinheiro na economia. A equipe montada pelo Paulo Guedes foi saindo, foi esfacelando, as pessoas foram saindo. E aí a questão do teto, que está sendo discutida, que, poxa, você tem uma série de reforma tributária, administrativa que tem que passar, porque essa conta desse Estado gigante que a gente tem não existe, né? Isso não vai, uma hora vai dar problema. E aí, poxa, você tem, ao mesmo tempo tem que ajudar os mais vulneráveis, por outro lado, eu preciso passar austeridade, enfim. Então está um pouco confuso, né? Então, assim, essa relação entre os poderes está um negócio muito confuso. E aí, sozinho você não governa também, você precisa de um apoio ali, a gente tá vendo isso do legislativo e tudo mais. Então, acho assim, tem muita inabilidade nessas questões. O governo perdeu muita gente boa, né, que estava ali pilotando algumas áreas, né, o secretário Bruno Funchal, exatamente. Tudo mais, pediu para sair recentemente, tudo mais. O Salim Matar, que né, Ministério da Privatizações, era um cara muito bom também, enfim. Então ele perdeu alguns soldados importantes na nossa leitura. E realmente, assim, são coisas que às vezes, sabe, simplesmente falar uma frase um pouco mais torta, etc. Alguns excessos que poderiam não ter sido cometidos, que de repente você tinha um ambiente um pouco mais favorável a, de fato, focar na agenda de reformas e que precisa ser feito. Né? Dependendo do presidente que ganhar, vai ter que trabalhar em cima disso. Não tem jeito. O país não consegue fechar suas contas do jeito que está. Isso é uma bomba relógio que está armada e que uma hora a gente vai ter que resolver isso. Né? E, poxa, às vezes você leva o negócio, né, com a barriga e vamos lá, e aí você cria muito mais ruído do que deveria criar. Esse tipo de coisa eu acho que está atrapalhando um pouquinho. Então, realmente, a gente está meio perdido. A gente está olhando um cenário com muita cautela aqui internamente. Poxa, os índices de inflação explodindo, mas isso não é um privilégio só do Brasil. No mundo inteiro, por fretes, commodities, né? Estão todos batendo as máximas das máximas. E aí a gente, numa posição um pouco mais vulnerável, com toda essa confusão política, acaba sofrendo mais. Né? E aí, poxa, a dúvida, vai furar teto ou não vai? Aí o estrangeiro tira dinheiro daqui com medo do Brasil não cumprir com suas obrigações. Porque é simples assim, né? O estrangeiro não quer passar, ele não vai passar
nervoso. Se deu um indício que está ruim, o cara tira o dinheiro e põe em outro lugar, né? E você tem juros possivelmente subindo lá fora, aí o cara olha, pô, tomar risco naquele país ali, confuso, etc, tal, cheio de ruído, vou botar dinheiro aqui num porto mais seguro, que às vezes vai ter um diferencial de juros até um pouco menor do que tinha anteriormente. Mas está mais segurança, você não corre risco de perder o dinheiro. Então isso tudo acaba atrapalhando muito a gente. E como é que você vê a situação que a gente vive hoje no dia a dia? É possível, por exemplo, gasolina mais barata no futuro? É possível a compra do supermercado mais barata? Porque, assim, é um absurdo. Você entra... É assustador. Você entra no supermercado, está tudo muito mais caro. A gente tem algumas coisas que, assim, tipo, derivados do leite no supermercado dobraram de preço. Em um ano, em 6 meses, dobraram de preço. Queijo está muito mais caro. As coisas estão muito mais caras, né? Aí combustível está muito mais caro. Até a cerveja subiu muito. É um absurdo isso. A gente pode vislumbrar no futuro de preços caírem, porque a gente, por exemplo, que viveu a inflação, não existe isso. O preço cair. O preço sobe. Para cair, ele não cai nunca mais. Marcou ali e acabou, né? Acabou. Marcou, é só dali para cima, né? Verdade. Pouca coisa. É assim, se a gente tiver uma melhora de câmbio, que muita coisa acaba impactando os preços em real, né? Mas câmbio o ministro de R$ já disse disse a 5,60. O ministro já disse que está ótimo o câmbio. Porque você tem acaba tendo uma balança, vamos dizer, o preço dos ativos brasileiros lá fora acabam ficando mais competitivos, enfim. Mas acaba também, essa questão de inflação muito vem da alta do dólar. Exatamente. Né? Outra coisa são preços de commodities internacionais, que, poxa, muito serve de insumo para N indústrias. Né? Então, gasolina, petróleo, não tem jeito. Enquanto o petróleo não baixar lá e o câmbio não der um refresco, dificilmente a gente vai ter um refresco aqui. Minério, petróleo, commodities agrícolas de uma forma geral, soja, leite, carne, enfim. Isso tudo está nas máximas das máximas em dólar e a gente tem o problema do dólar aqui dentro ainda, do real contra o dólar. Então, assim, a gente não vê, enquanto não houver pelo menos esses preços ficarem um pouco mais calmos, assim, e câmbio também não ajudar, a gente não vê inflação dando muito refresco por agora, não. Então quer dizer que o olhar é pessimista para um futuro próximo. A gente está até discutindo com várias casas, com vários economistas de várias casas. Todos eles acham que ainda a inflação vai atrapalhar os próximos, pelo menos o primeiro semestre do ano que vem, vai ser uma preocupação que o governo ainda tem. E por isso ele tem que aumentar juros, aí aumenta os juros, diminui a atividade econômica. Então você tem todo esse efeito negativo na economia que acaba a inflação trazendo. Todo mundo fala da infraestrutura do país, que cresceu muito, está crescendo muito, a infraestrutura do país está muito festejada por diversos setores. Isso também não pode fazer uma diferença em relação ao investimento, a barateamento de custo de frete, por exemplo, de aumento de produção, aumento de escoamento de produção, novas malhas ferroviárias sendo colocadas à disposição no país. Isso não pode fazer uma diferença? Sem dúvida, pode ajudar muito, mas a gente está falando de projetos de 5, 10 anos na frente, né? Como os outros. Você não bota de pé uma ferrovia para um ano, para rodar. Né? Mas tem algumas, por exemplo, tem uma ferrovia que foi entregue no interior do país e que foi entregue, eu acho que vai do Nordeste até, parte do Nordeste até o Centro-Oeste do país. Que já estava fazendo, mas faltava concluir, aquela obra que parava, eles deram uma acelerada, aquela obra que parava sempre. Isso sem dúvida ajuda muito. Tanto pela questão distributiva, né, de você poder escoar produtos, como você falou, como a questão de competitividade mesmo. E aí, de fato, você pode ter produto mais barato na prateleira, porque o frete é mais barato, tudo isso acaba implicando. Aquela história, né? Você viajar para um caminhoneiro, viajar pela estrada do Brasil, fura o pneu 4 vezes, porque cheio de buraco, isso e aquilo. Se tiver um negócio e o caminhão também não está numa condição muito boa, às vezes. Você tem um negócio razoável, poxa, isso diminui muito. Então, o custo do Brasil ele é muito elevado e a infraestrutura é um dos principais gargalos. Assim, o que tem que ser feito, esse governo, mal ou bem, ele conseguiu fazer um grande chamariz de tentar trazer, porque antes quem financiava a infraestrutura no Brasil era o BNDES praticamente. Né? Hoje você já tem investidores estrangeiros trazendo recursos, tanto concessões que a gente tem visto, portos, aeroportos, estradas e tudo mais. Grande parte de quem está fazendo dessa concorrência, quem está fazendo principalmente essa concorrência são empresas consociadas a estrangeiros, que de fato têm dinheiro e que tem vontade de empreender e trazer para o Brasil. Então, se você fizer, vamos dizer, um marco regulatório arrumadinho, que me parece que eles estão de acordo,
não houver mudanças de regra, né? Porque o investidor de longo prazo, quando ele vai fazer um projeto de 20, 30 anos, a única coisa que ele quer é que não mude regra. Não precisa ajudar não, mas só não atrapalhar já é um grande negócio. Porque no meio do caminho acontece um monte de coisa. Mudou o cálculo do não sei o quê, ou mudou a tributação. Poxa, aí desanima qualquer um. E é a história do político, né? Não, quando eu for eleito, eu vou acabar com tudo isso aí e vou voltar como era antes. Exatamente. Então essas são as coisas, esqueletos que tem dentro do armário que a gente precisa tentar tirar. E, poxa, o dinheiro do estrangeiro ele é super bem-vindo, principalmente para financiar a atividade produtiva, né? Porque a gente tinha até um câmbio um pouco mais valorizado, um real contra dólar, porque vinha muita gente aplicar em renda fixa aqui no Brasil. Os juros eram extremamente elevados, e esse dinheiro ele não traz muita coisa, ele financia dívida pública. Fica parado lá, né? Financia dívida pública, ele compra título público, deixa lá e volta, ele é volátil, sai e entra a hora que quiser. Quando você tem investimento direto, né? Investimento em infraestrutura, ferrovia, em negócios rodovia, de uma forma geral, né? Porto. Comércio, indústria e tudo mais, ele é um recurso que ele fica mais tempo e é mais perene. Então, acho que quanto mais ambiente favorável a atrair esse tipo de investimento a gente fizer aqui, acho que a gente tende a ser muito mais bem sucedido, com certeza, porque a gente já também não tem o Estado podendo investir, seja via BNDES, etc., tal, como a gente tinha anteriormente. Então, de fato, tem que deixar o capital produtivo tomar risco e empreender. Qual o melhor investimento para 2022? Difícil, né? Acho que... Para você é o especialista. Para uma carteira... Se tem uma pessoa que pode falar qual é o melhor investimento, é você. Não, para uma carteira assim, mais conservadora, eu ainda estou um pouco nessa tese que a gente tem dos últimos meses, que títulos de inflação ainda vão performar bem, né? Se esse cenário que a gente comentou se concretizar. Para aqueles que gostam um pouco mais de risco, além de sempre ter renda fixa, título de inflação e tudo mais, acho que, de repente, algumas ações aqui locais, com muita seletividade, de alguns setores que podem, porque realmente estão muito baratos. Tem alguns papéis que estão muito, muito baratos. Banco do Brasil, vamos dar um exemplo aqui, né? Apesar de ter governo na história, né? Ser o principal acionista, poxa, é um papel que está sendo negociado a múltiplos muito baratos. Quando você compara um Banco do Brasil com o Itaú, com o Bradesco, com o Santander, os múltiplos do Banco do Brasil estão lá no chão, justamente por ser governo. E, poxa, apesar das fintechs, setores mudando e tudo mais, a gente não acha que daqui a 10 anos o Banco do Brasil vai acabar. Né? Pode ser que diminua, perca market share e tudo mais, mas realmente tem muita... Pode ser privatizado, exatamente. Mas você vê que tem muita gordura e tem muita coisa que tem... É seguro, aparentemente seguro. Exatamente. Então tem alguns setores, alguns papéis que eu acho que valem a pena. Lógico que não... Até a eleição deve ter muita volatilidade. Que é aquela história, eu vou entrar, eu vou privatizar o Banco do Brasil. Outro candidato, não, Deus me livre, e por aí vai. Então, emoções fortes. Aquela história, tem que ter estômago e olhar 3 anos na frente. Se olhar 6 meses, até a eleição ali realmente vai balançar. Né? Mas eu acho que é uma boa oportunidade. Né? E ainda uma parte relevante eu colocaria com o investimento exterior. Tem economias que é dinâmica, apesar, né, os Estados Unidos mesmo, cada vez batendo mais recorde de crescimento, de números e tudo mais, e as empresas acabam refletindo todo esse crescimento, essa pujança da economia. Alguma coisa interessante em Ásia, talvez menos China, mas ali Índia, tem coisas interessantes de ações chinesas, Europa, apesar de estar meio de lado, né, uma economia que se move mais lentamente, mas tem oportunidades ali. Então, acho que grandes temas é isso, inflação no Brasil, investimentos no exterior e bolsa aqui, com muita seletividade em alguns papéis. Isso, cenário extremamente conservador, né? Ou todos os cenários? Depende do tamanho da posição que você coloca na carteira, aquela história, né? Eu falo assim, ações, ele é investimento... Quanto maior a posição, menor o risco. O contrário, na verdade. Assim, se você quiser tomar um risco maior no teu portfólio, você aumenta a exposição, por exemplo, em ações. Né? Não, tudo bem. Mas aí, quanto mais dinheiro você tem, mais conservador é o seu investimento. É isso? Eu acredito que sim. Né? Assim, não dá para colocar... E depende muito da fase da vida também. É aquela história. Quando você tem 30 anos de idade, você pode tomar muito mais risco porque você tem a vida inteira ainda para produzir, acumular riqueza, poupança e ter um patrimônio lá na frente. Quando você tem 70 anos de idade, você já está mais para lá. Então, você tem que ser um pouco mais conservador nas suas alocações do que você tinha quando tinha 30 anos. Então, acho que você não tem tempo para errar mais, na verdade. Né? Você tem que proteger mais o capital do que, de fato, tentar gerar valor ao longo do tempo. Então, acho que tem essas diferenças. E a carteira Vida Louca?
Bitcoin, Criptomoedas. criptomoedas, enfim. Eu acho que, poxa, a ação no Brasil, pô, tem muita oportunidade, de novo. Se quiser botar um peso maior e tomar risco, Por exemplo. tá muito barato. Você fala que tem oportunidade, mas você não dá o exemplo, pô. Você tem que Não, falar o nome de novo, da ação, assim, a gente ficar falando nomes especificamente, mas tem papel que caiu muito, pô. Setor de consumo, varejo. A gente tá falando o quê? Magazine Luiza. Pode ser. Americanas, alguns papéis, lá o controlador da Americanas. B2W. B2W, exatamente. Você tem muita oportunidade no setor de consumo. Vai ser um ano mais difícil, porque tem inflação, pode ter retração de consumo e tudo mais. Mas, de novo, já estão prevendo o caos, não quer dizer que esse caos vai acontecer. É aquela história, a Bolsa, ela vive muito de expectativa. Então, os papéis, mesmo com um ambiente que a gente acha que vai ser um pouco mais duro em 22, elas já estão precificando um ambiente horroroso em 22. Então, poxa, pode ser que você compre agora, fique um tempo ali remoendo aquilo ali, mas no médio e longo prazo, empresas bem... Você falou alguns nomes aí muito interessantes, de empresas consolidadas. Tem as empresas de maquininha Cielo também. Tem algumas fintechs aí que estão... Nubank vai abrir capital agora. Vai abrir capital lá fora, enfim. Tem muito papel interessante de gente que está fazendo... prestando serviços ou vendendo mercadorias de uma forma completamente diferente que as empresas tradicionais faziam. Então tem que ficar muito de olho nessa nova economia. É um tema que eu acho muito interessante. Lógico que tem múltiplos caríssimos. Às vezes você vê, uma empresa que dá prejuízo está sendo negociada 50 e tantas vezes receita, lucro, sei lá o quê. Poxa, tem alguns exageros lá. A própria Tesla, em alguns momentos, esse negócio é meio caro, né? Porque uma hora você tem que virar resultado para que, de fato, aquele papel vire. Foi o que vire, aconteceu com o Ike Batista, né? Todo mundo exatamente. projetava uma coisa muito, muito grandiosa para ele que não se... Exatamente. Virou pó, literalmente. Virou pó. Ele tinha... OGX, MMX. Um monte de empresa na bolsa ele tinha. Né? Acho que umas 5, 6 empresas na bolsa. Aí foram ver, não tinha o petróleo que ele achava que tinha ou que ele falou que tinha. Exatamente. Então realmente foi bastante confuso ali. O OGX é um papel que muita gente perdeu dinheiro, você lembrando das grandes perdas lá que você falou lá atrás. Virou um papel mesmo, né? Poxa, era um dos papéis mais negociados na bolsa em determinado momento, fazia parte do índice Bovespa e virou pó mesmo. Não, OGX, MMX, isso. todas LLX, as... de logística também. Exatamente. Os algumas 3, foram 4 vendidas, X algumas foram vendidas, foram incorporadas por outras empresas, aproveitaram a oportunidade, mas a Valor hoje, você falou que tem 16 mil clientes? 16 mil clientes, a gente tem sob custódia mais ou menos uns 7 bilhões de reais de 7 bilhões de reais? Rapaz, é dinheiro pra caramba. É dinheiro, pô. Faz cosquinha no orçamento. 7 bilhões? Pô. Tá vendo? Por isso que eu falo, é uma responsabilidade muito grande. 7 bilhões era o que o Ike tinha quando ele foi considerado um dos 10 mais ricos do mundo. É isso aí. Na época. É isso aí. Hoje em dia as fortunas aumentaram muito. A gente vai ver o dono da Tesla, o dono da Amazon. Esse cara tem mais de 150 bilhões de dólares isso aí. Nas fortunas. Mas o 7 bilhões era o que o Ike tinha, né? Então, 16 mil clientes, 7 bilhões em custódia. Perfeito. E aonde que a Valor quer chegar? Onde é que vocês querem chegar? A gente tem sonhos muito grandes. Quando a gente olha, poxa, no Brasil, com essa concentração bancária que ainda existe, né? A gente estava falando, quando começou, 95% do dinheiro estava no banco. Cresceu muito o mercado independente, mas ainda 85%, 80 e poucos por cento ainda estão nos grandes bancos. Em 5 grandes bancos. Então, um mercado extremamente concentrado. Então, quando você olha, poxa, o Oceano Azul, se você entregar qualidade de serviço, preço competitivo e atender bem o seu cliente ali, né? Entender de fato o que o cliente precisa, não é ficar empurrando o produto a qualquer custo, assim, como alguns bancões sempre fizeram. Mas eu acho que quando você entende as necessidades do cliente, o cliente já percebe isso também. Coloca ele do lado, você tem um interesse alinhado com ele, cara. Nossos sonhos são muito ambiciosos. Então a gente tem um sonho grande aí de ter 50 bi até 2025. 50 bilhões em custódia? Em custódia. Então isso significa quase várias 10 outras vezes frentes mais de negócios ali, não só a pessoas físicas, mas atendimento a empresas, tanto na parte de crédito, mercado de capitais, câmbio. A gente tem outros serviços que a gente presta, principalmente para empresas. Assim. É ter uma estrutura de banco de investimento olhando 4, 5 anos na frente aí. E chegar a quantos clientes? Pelo menos uns 40 mil clientes dá para fazer, porque a gente deve crescer num segmento que ele é um pouco mais concentrado, que é o private, que a gente fala, né, do pessoa física, e no cliente de empresas. Geralmente empresas têm um caixa um pouco maior, então mesmo não aumentando na mesma proporção a quantidade de clientes, a gente tem boletas, como a gente fala, né, ou carteiras um pouco maiores e provavelmente deve levar a gente até lá.
Fintech, valor fintech A daqui gente a um olha tempo? muito, a gente tem um dos nossos sócios, ele está ligado a essa área de inovação e tecnologia, é um negócio extremamente importante. Eu sempre falo assim, às vezes eu tenho mais medo do novo do que de um concorrente que eu tenho hoje. Então, essa parte de tecnologia, isso muda tudo, né? Muda qualquer... Se a E gente não muda estiver muito em conectado, meses, né? E muda em meses, né? seja para melhorar um processo, né? Poxa, tem alguma coisa de tecnologia que eu consigo agregar ao meu cliente para atendê-lo melhor? Né? E até mesmo de novos negócios que devem aparecer em cima disso. Então, a gente está bem conectado e faz parte de algumas incubadoras, de alguns hubs de inovação. Tem olhado, inclusive, coisas lá fora, em Israel, nos Estados Unidos, de serviços de empresas que estão aparecendo e que podem ser ou adaptadas aqui, ou a gente trazer uma tecnologia diferente. Algo que a gente está bastante de olho. Certamente esse mercado vai mudar muito nos próximos anos, né? Como a gente falou no início, a quantidade de fintechs que tem aparecido, prestando serviço às vezes melhor, mais barato para o cliente. Acho que isso vai acontecer em todos os mercados e no mercado financeiro não é diferente. Mas a Valor vai ter uma fintech? Vai virar um banco? Não sei um banco. É o que eu falo, eu sempre boto meu cliente no centro. Se eu precisar ser banco para atender bem esse cliente, eu vou ser. Né? Mas se eu puder fazer isso de outras formas, de ter uma série de empresas que eu consiga atender esse cliente prestando os meus serviços de forma mais rápida, mais ágil, mais eficiente e mais barata, eu posso ter também. Então, Sem ser banco, sem ser necessariamente banco. Sem necessariamente ser o um banco. PicPay hoje você considera um banco? É uma fintech, ok. É uma empresa de meio de pagamento, ela não se tornou um banco. Ela é controlada por um banco, o banco original é o acionista principal dela, mas é uma empresa de meio de pagamento ainda. Se ela for virar banco ou não, é um detalhe. Eu acho que ela... É porque já tem um original, já é um banco, ela então pode usar elas já... Hoje em dia você não precisa nem ter banco, né? Tem um serviço que a gente chama de Bank as a Service. Na verdade, qualquer um pode criar o seu banco com a sua bandeira e utilizar o serviço de um banco as a Service, que a gente fala, para prestar serviço. Então você pode ter maquininha de cartão, etc e tal. No final da história você tem que ter canal, tem que ter cliente e pode comprar essa parte de back-office e tudo mais e levar para frente e fazer seu próprio banco ali. Tá, você está me enrolando, mas vai ter valor, vai ter um serviço desse ou não? Não, de novo, assim, a gente não colocou no marca, vamos ter um banco. Porque, de repente, um serviço terceirizável, customizado, tipo um Bank as a Service desse, seja mais interessante e barato da gente focar na nossa atividade principal, que é atender bem o cliente, ter uma estrutura de negócio e serviços para poder atender ele melhor. Mas se fizer sentido, vamos ter banco sim, por que não? Legal. Paulo Henrique Corrêa, valeu. Obrigado pelas dicas e vamos conversar mais para frente aí de novo. Vamos sim. Saber de mais investimentos, mas como é que vai ficar o futuro. O futuro muda o tempo inteiro, né? É verdade, as coisas estão mudando muito rápido. É isso aí. Obrigadão pelo convite, prazer estar aqui com você. Valeu e sucesso para você e para Valor. Para nós. Um abraço. Beleza.